Paz do Senhor Jesus, queridos professores. Meu nome é Jeremias e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula sobre a revista de Lucas, que será aplicada na EBD infantil. Professores, não esqueçam que nós temos a revista do aluno e a revista do professor. A revista do aluno serve como as atividades correspondentes às lições que temos na revista do professor. E a revista do professor serve como um guia para você guiar seu roteiro e criar a sua aula, ok? Hoje nós teremos mais dicas com a pastora Elda na revista do maternal. Hoje será aplicada a lição 4, que tem o tema de A Grande Pescaria, ok? Seguimos agora com a pastora Elda para mais dicas importantes. Olá, professores! Olá, papai e mamãe! Olá para você que trabalha em creches, orfanatos, enfim, aonde você trabalha com os nossos queridos bebês e as crianças de 2 a 3 anos. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, nós estamos, na alegria de compartilhar com vocês. Olha, o coração da gente fica assim acelerado, a mente pensando em mil uma coisa, como nós podemos compartilhar ideias bem criativas e fáceis de produzir com vocês. Então vamos lá. Nós estamos, com o ensino da revista de Lucas, certo? E a lição de hoje é de número 4, ok? Então vamos lá. Bom, para a nossa revista de Lucas, aonde nós temos aí o subtítulo A Vida de Jesus contada por Lucas. Temos a revista do professor, temos a revista do aluno. Mas é bebê? Sim. Os primeiros rabiscos é muito legal, porque papai e mamãe vai adorar guardar isto como lembrança, tá? E para as crianças de 2 a 3 anos aqui, eu quero mostrar para vocês que tá bem legal a produção dessa revista e tem sempre 2 atividades. Uma para os nossos bebês, até 1 aninho, e outra atividade também para que você faça com a sua criança de 2 a 3 anos. Normalmente nas revistas a gente recomenda que se use giz de cera e outros materiais que você pode fazer aí com a sua criança que eles vão curtir de montão, tá bom? Então vamos lá, acompanhando em anexos a nossa revista, nós temos como complemento para o nosso material didático as figuras, isso mesmo. E aí você diz, papel, e aí a minha criança vai estar naquela fase de colocar, vai levar tudo à boca. Calma lá, a gente coloca sempre na revista algumas saídas, algumas sugestões para vocês, como esse papel contact, sabe? Transparente, que a gente encapa livros aí da meninada. Isso aqui é muito legal, você pode recortar todas as figuras, porque tem uma lâmina para cada história. Você pode recortá-las, você pode organizá-las em envelopes simples como você tem aí na sua casa e você vai identificando, aproveite a própria identificação que vem na lâmina e aí você faz o envelope e guarda todas as suas figuras já plastificadas, ok? Pronto, fez isso daí? Passou essa etapa? Legal. E aí, eu quero mostrar para você, olha aqui, o nosso livro sensorial, Claro que este livro sensorial, ele traz aí como uma maletinha bem legal que você pode visualizar aí. Mas alguns me perguntaram, e aí, professora Elda, eu não tenho uma mala como esta daqui. E aí, o que eu faço? Vai lá nas livrarias. Aí sabe o que você faz? Sabe aquele fichário que a gente consegue encontrar? E é fácil, ele já vem assim, olha, você vai encaixar aqui as lâminas que nós já colocamos o tamanho de 30 por 20, tá bom? E você vai encaixando também no seu fichário e você vai transformá-lo no livro sensorial. Se você tiver como fazer, olha só, os furinhos assim, tá bom? E você pode colocar os anéisinhos, as argolas, tipo aqueles de chaveiro. Então, aí você pode e encaixa aqui, olha,
E aí, conforme a quantidade de argolas, de espaços que estiver no seu chaveiro, aí você faz as argolas e tá aqui o livro sensorial, certo? 13 lições, 13 páginas, com muita surpresa para a meninada. Vamos lá então, gente, vamos lá. A história de hoje, né, tem como título A Grande Pescaria. Uau, isso é muito legal. A meninada vai curtir e você também, tá bom? E aí, nós colocamos, né, em primeiro lugar, você pode ver aí nas orientações do professor, em cada lição está dizendo uma série, né, de sequências de quadrinhos e você vai acompanhando. Por exemplo, encontrando o tesouro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra de Deus é como tesouro e aquele relato bíblico você vai encontrar exatamente aonde? Na lição de hoje, número 4, Lucas capítulo 5, versículos de 3 a 6 e depois o versículo 11. Mas atenção, professor, lembre-se, você vai contar a história, a palavra de Deus para os seus bebês ou as crianças de 2 a 3 anos. Não convém de você estar abrindo a Bíblia e lendo para eles. É lógico que assim vai ficar difícil a compreensão. A criança não domina a leitura e a escrita, para ela não vai fazer menor sentido. Mas você tem que ler a palavra de Deus e com as suas palavras você narra a história, o acontecimento bíblico, tá certo? Agora olha bem, na nossa revista nós sempre recomendamos, professor, qualquer ensino, você precisa entender que existe um objetivo. Ou seja, o que é que você quer que a sua criança aprenda com aquele ensino que você vai aplicar para eles. Por exemplo, você pode ver aí, objetivo, no término do ensino, a criança deverá entender que é bom obedecer a Jesus. Pronto, entendeu? Olha, você vai contar esta história da grande pescaria sempre tendo na sua mente que você deve sempre falar para o teu pequenino que é muito bom obedecer a Jesus. É o objetivo do seu ensino. Então vamos lá. Aqui como recurso didático, não é? Nós temos o livro sensorial, mas na revista nós sempre falamos também de um tópico bem interessante que alguns professores perguntam pra gente, que é guardando no coração. O que é guardando no coração? É um pequeno versículo da palavra de Deus, um pequeno texto que você, professor, ou você, papai e mamãe, vai sempre repetir para a sua criança. E qual é o versículo de hoje? Para que ele guarde no coração, porque a palavra de Deus não volta vazia, lançarei a rede. Lucas 5:5. Beleza. E aí você pode ver pela revista que nós oferecemos 2 ideias. Para o seu bebê, por exemplo, você pode fazer, olha só, eu tenho aqui peixinhos de feltro. Gente, que coisa mais fofa, que mimo! Olha só, então peixinhos de feltro, por quê? Porque o seu bebê pode mexer, pode manusear à vontade e não vai ter nenhum perigo para ele quanto isso aqui. Já para as crianças de 2 a 3 anos, nós apresentamos para você outra proposta que está na revista. O que é? Olha só, é um painel que você pode fazer de emborrachado ou de papel cartão, enfim, do material que você tiver aí. Olha que legal! Aqui eu pensei, eu digo, gente, eu queria uma rede. Como que eu vou fazer uma rede? Eu lembrei que eu tenho amigas que fazem crochê muito bem. Olha aí a ideia, envolva outras pessoas. E aí, ela fez isso aqui, olha, de crochê. Aí eu vou colar aqui no meu painel. E aí eu fui e recortei mais peixinhos, olha que legal. Coloquei uma fita e olha só, aí você pode pensar, né, e criar aí vários personagens. Olha, aqui tem o cavalo marinho, âncora. Aí você vai e coloca vários peixinhos e você convida os seus pequeninos a colocar, né, os peixinhos na rede
e você vai então, olha que bacana, você vai mostrar e você vai repetir para o seu pequenino enquanto ele fixa e coloca aqui, né? Tira, encaixa, enfim, os peixinhos na rede, você vai repetindo para ele. A palavra de Deus diz lá em Lucas 5:5, lançarei a rede. Fala comigo, lançarei a rede. Olha aí, guardando no coração. E a palavra do Senhor vai ficar guardadinha, com certeza, no coração dos seus pequeninos. Legal, né? Então vamos lá. Agora, sobre o recurso didático do nosso livro sensorial, que é a proposta para este trimestre. Então, já recortamos as figuras, já plastificamos, colocamos velcro atrás das figuras, olha só, tá bom? Então, todas estão com velcro. E aqui, na nossa produção do livro sensorial, eu coloquei cenário de praia. Então, vamos lá, de emborrachado. Aqui está um cenário de praia e eu vou explicando no livro, na revista do professor, como você vai colocando as tiras de emborrachado ou papéis coloridos e monta o seu livro sensorial. Antes de colar, vá com estilete, faça uns cortezinhos no espaço representando o mar, tá bom? E aqui você coloca com fita os peixinhos e coloca lá de surpresa, porque vai aqui dar a entender que são gotinhas de água que estão aqui no rio, né? Melhor dizendo, no mar, né? E aí, agora você vai então, está o cenário pronto e é essa a proposta do livro sensorial. É você envolver os seus pequeninos na história. E você vai então, vamos lá para a história, porque eu trago duas ideias para que você possa envolver. Vamos imaginar que seja a história para o bebê. Você vai movimentar a página do seu livro sensorial e você vai dizer, olha a onda! Um dia, Jesus mandou os seus amigos, os pescadores, seus amigos discípulos irem pescar, olha o barquinho. E sabe de uma coisa? Olha o que aconteceu. Eles disseram, Jesus, nós já fomos pescar a noite toda e não adiantou nada. Nós não pegamos nenhum peixinho. Mas eles obedeceram a Jesus. E sabe de uma coisa? Eles pegaram muitos peixes. Aonde será que estão os peixes? Vem cá, me ajuda. Aí então, puxa aqui a fita. Ele vai puxar a fitinha, entendeu? O propósito do nosso livro sensorial. E são muitos peixes que eles pegaram. E aí ele vai ajudar a tirar do mar os peixinhos, tá certo? E aí, palmas! Jesus fez esse milagre e os seus amigos pegaram muitos peixes, ok? Para o bebê, muito curtinha a história. A mesma história para a criança de 2 a 3 anos, aí você aumenta um pouquinho mais, você pode colocar os discípulos aqui no barquinho, olha só, né? E Jesus mandou que eles lançassem as redes do outro lado, e eles lá no barco foram e lançaram, e eles se admiraram, porque eram tantos peixes. Vamos lá, gente, me ajudem a pegar os peixes. E o barco quase virava, meu Deus, e agora? Que eles tiveram que chamar os amigos, e os amigos foram lá em outros barcos e trouxeram muitos peixes para a praia. Sabe por quê? Porque Jesus fica muito feliz quando nós o obedecemos. Gente, o que é isso? Vocês estão observando que eu estou sempre repetindo a questão que é bom obedecer a Jesus? É o objetivo da lição. Isso vai ficar na mente do seu pequenino, que o ensino é esse, e você tem esse objetivo ao relatar a grande pescaria, ok? Eu espero que você agora esteja pronta, mãos à obra, e que Deus te abençoe, que você ganhe muitos peixes para Jesus. Beijo, gente, no coração, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, pastora Elda. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que dicas maravilhosas, não é mesmo, professores? É muito importante nós apresentarmos a Deus para nossas crianças até 3 anos, porque assim elas vão desenvolver um amor por Ele e vão querer caminhar com Ele para o resto de suas vidas.
Agora, nós seguimos para a revista do Jardim da Infância, aplicada pela pastora Vânia. A lição 4 de hoje nós temos com o tema Seguindo os Passos de Jesus. Vamos agora para mais dicas importantes sobre o Jardim de Infância com a pastora Vânia. Vamos lá, queridos professores, para mais uma aula de hoje da nossa revista Jardim da Infância, 4 a 6 anos. Essas crianças tão preciosas que o Senhor tem colocado em nossas mãos todos os domingos, para que nós possamos ajudá-las a crescer no Senhor Jesus. E a nossa lição de hoje é Seguindo os Passos de Jesus, lição de número 4, com base em Lucas 5 a 6. E você, mais uma vez, pode observar, o nosso cenário aqui repleto de situações que dizem respeito a tudo o que está na nossa revista, na sua revista, na revista de Lucas. Então, nós vamos começar falando para você a respeito da ideia que nós demos aí do nosso visual sobre o nosso versículo bíblico que iremos com as crianças memorizar. Antes, porém, eu quero dizer para vocês que com essa mesma ideia aqui, aí na tua revista, professor, você tem uma ideia brilhante que você pode colocar antes mesmo que a tua criança chegue na sala de aula. Que ideia é essa? Você vai fazer exatamente isso. Criar algumas pegadas, colocar no chão, fixá-las no chão da tua sala, de modo que elas venham caminhando para alguma direção da sala que você escolher, onde você fará uma grande cruz. A semelhança dessa, uma grande cruz. Isso já vai estimular a criança no começo a ideia do que será que a professora vai contar hoje. Então isso vai fazer com que a criança desperte na criança que algo interessante você vai falar sobre aquelas pegadas. E que pegadas são aquelas? Que levam até a cruz. Tá bom? Então já vai estimular e vai também criar um clima todo para a sua história. Então aqui, baseado na mesma ideia inicial, nós temos o nosso versículo que você vai colocar. Atenção, é muito importante. Quando você, aqui eu já coloquei para adiantar, mas você vai começar de baixo para cima, nessa direção. Começa colocando a primeira pegada, deixando, aí depois você põe tudo, lendo com as crianças. O seguiram. Lucas 5:11. E aqui está a cruz. Tá bom? Então essa mesma ideia vai estar lá na sala, no ambiente em tamanho maior. Vamos para a próxima ideia da nossa revista, que é justamente a atividade extra que a criança vai fazer em sala de aula e também vai levar como lembrança para casa. Aquilo que nós já falamos, criança ama levar alguma coisa para casa, mesmo que seja um bombonzinho, qualquer coisa, E quanto mais uma arte feita por ela. E com base justamente no nosso versículo de hoje, no nosso tema que fala Seguindo os Passos de Jesus, a ideia é essa, construir com as crianças uma sandalinha. Mas como assim, professora? Eles não vão conseguir. Calma, a nossa revista orienta que você faça o molde, tá? O molde da sandalinha. Você escolhe o tamanho. Aqui nós usamos um molde com 17 centímetros de comprimento e com 7 de largura. E assim nós construímos essa plataforma dessa sandália. E você também vai levar 2 alças, tá? Simplesmente fazer 2 tiras. Nós fizemos aqui com 2 centímetros. Se você quiser fazer uma sandália menor ou maior, fica a seu critério. E aí você vai entregar branquinho assim, tem que ser com papel branco, tá? Papel cartolina de preferência, para ficar bem durinho. Aqui, inclusive, eu fiz o papel dobrado, para ficar bem fixo, bem segura a sandália. A alça não, com o papel só, numa folha só. Aí faz isso aqui, entrega para a criança, cada criança vai receber. E aí, então, ela vai fazer o quê? Ela vai colorir do jeito que ela quiser. E no final, depois que todos estiverem colorido, você pode pegar papelzinhos adesivos
escreve, ou se ela já souber escrever, ela escreve o tema, não é o versículo, porque fica bem fixo sobre a atividade. Então aqui nós escrevemos, ó, seguindo os passos de Jesus. E finalmente, né, cada uma vai criar a sua arte. E aqui essa foi a minha arte baseada no a minha netinha faz. Ela faz tudo muito colorido. Então, com a ajuda dela, eu criei essa sandalinha, tá bom? Então você vai fazer e a criança vai amar levar para casa. E olha que gracinha, ela fica bem segura, bem bacana mesmo, tá bom? Então essa é a ideia da atividade que a criança vai levar para casa. Agora nós vamos para a nossa ideia de hoje, para a nossa sugestão sobre a apresentação da história. Aqui você observa que nós não estamos contando a história, nós estamos só dando algumas partes da história, contando para que você possa ver o que nós indicamos na revista, tá bom? Mas lá na sua sala você vai poder andar para lá e para cá, vai gesticular, vai fazer tudo aquilo que você é orientado a usar bastante entonação, a interagir. Gente, isso é algo importante, interagir com a criança. Não fique sozinho falando, pergunte, e aí o que é que vocês acham? Tá? Então, essa idade, eles amam compartilhar, contar histórias. Então, não conte sozinho a sua história, vá perguntando, vai fazendo com que eles participem da aula e da história. Então, Lucas nos conta mais uma história. Ele conta que existia um homem que era um pescador. O seu nome era Pedro. E você observa aí que nós fizemos uma base de isopor para montar o nosso cenário. E o amarelo, a sua revista está dizendo isso para você, tá bom? Isso não é novidade não, tá na tua revista, professor. Dizendo que a praia é o amarelo e o azul é o mar. Então você faz, olha, coisa rapidinho, a gente consegue fazer isso, não precisa nem muita coisa, só fazer aqui um riscado e você pinta as cores diferenciadas. Então aqui eu montei o bonequinho, também é a ideia que está na tua revista. Tá? Eu montei ele todo eu não pintei, eu resolvi não pintar, e sim montar com pedacinhos de papel, com retalhos você consegue fazer isso. E atrás, eu vou tirar aqui para você ver melhor, ó. Atrás nós temos aqui um palito, né, de churrasquinho, que fica mais longo e ele entra melhor dentro do isopor. Então tá aqui Pedro, um pescador que estava pescando sozinho. Não, ele estava com amigos. Precisaram até de 2 barquinhos. E olha aqui a ideia do barquinho. É dobradura, viu? De dobradura. E você faz do jeito que você quer. Pode fazer colorido, bem colorido. Eu optei por fazer assim no tom de madeira, né? Então tá aqui os 2 barquinhos, né? Dos amigos de trabalho de Pedro. E a Bíblia diz, gente, que eles, ó, passaram a noite com as suas redes, jogando para lá, jogando para cá. E nada. Eles não conseguiram pescar absolutamente nada. Estavam já chateados, cansados, exaustos e pararam. E já havia amanhecido o dia. E de repente eles viram um alvoroço, uma multidão de gente. E vinha junto com eles alguém muito importante. Alguém que as multidões o seguiam. Jesus. Jesus estava ali na praia. E a multidão, a Bíblia diz que a multidão, cadê minha Bíblia? Ó, a Bíblia diz, tudo está na Bíblia, que as multidões apertavam Jesus. E Jesus, muito esperto, muito inteligente, olhou aqueles barquinhos que estavam, deixa eu botar mais para cá, próximo da praia, estavam bem paradinhos na praia, ancorados na praia, e ele pediu para que emprestou, né, o barquinho de Pedro. Pedro, você me empresta seu barco? Eu vou entrar nele para a gente poder se afastar só um pouquinho, para que eu possa continuar a minha mensagem. E assim aconteceu. E depois que ele falou, pregou, muitos milagres aconteceram.
ele disse assim, Jesus disse para Pedro e para os seus amigos, entrem todos no barco, nos barcos, né? E vamos para mais distante, afasta. Então, os barquinhos vieram mais para cá, bem para distante, a multidão foi embora. E aí, o que aconteceu? Jesus falou para eles, e principalmente para Pedro, joga as redes, vai Pedro. E Pedro olhou e disse, mas nós já passamos a noite toda fazendo isso, Jesus. Ah, mas faça isso agora. Então ele disse, eu vou obedecer. É muito bom a gente obedecer, confiar no Senhor Jesus. E eles então jogaram as suas redes. Uau, jogaram as suas redes. Será que eles pegaram alguma coisa? A Bíblia diz que eram tantos peixes. Uau, encheu os barquinhos, olha. Oh, muitos peixinhos eles pegaram. Gente, eram tantos peixes que a Bíblia diz que as suas redes se rasgaram. De tanto peso dos peixes que foram milhares. Encheu os barquinhos. E então, naquela hora, Pedro e os seus amigos disseram, nós vamos seguir Jesus. Nós vamos seguir os passos de Jesus. E ali eles abandonaram seus barquinhos. Abandonaram não, eles deixaram ali, porque mais importante do que os seus barquinhos era Jesus. E Jesus disse para eles, hoje, Pedro, você vai ser não somente pescador de peixes, mas você será pescador de homens. Você vai ganhar multidões, você vai levar muitas pessoas para os meus caminhos. E assim fez Pedro. E a nossa história terminou de modo muito feliz. E você pode passar isso para a criança, dizer para ela que seguir os passos de Jesus é a melhor coisa que a gente faz, é a melhor escolha. Que Deus te abençoe e encontramos você na próxima aula. Fica com Deus. Muito obrigado, pastora Vânia. Eu tenho certeza que todos os professores estão anotando essas dicas maravilhosas e vão aplicar em suas aulas. Agora, nós seguimos com a pastora Rejane, que irá aplicar a revista dos juniores. A lição 4 dos juniores tem o tema de Os discípulos seguem Jesus. É com você, pastora Rejane. Bem-vindos, professores da Escola Bíblica Dominical Infantil. Essa é mais uma aula do PEC, né? O PEC está oferecendo essas aulas para que os professores possam receber algumas dicas sobre as nossas lições, né? Desta vez, estamos estudando o livro de Lucas. Então, professores, vamos preparar todo o nosso material, né? Nós já estudamos, nós já vimos sobre a terceira lição que falava sobre Herodes, né? Herodes o Grande. Nós já descobrimos muitas coisas, muitos fatos, e agora nós vamos estudar a quarta lição. E a quarta lição, ela traz muitas novidades, muitos estudos maravilhosos, né? Acerca do Mar da Galileia, como nós estamos vendo aqui, um mapa, né? Todo esse material está no seu QR Code. É só você, de posse da sua revista, colocar a câmera do seu celular e você baixar todas as figuras, né, que estão disponíveis no QR Code na parte dos juniores, tá bom? Então, nós vamos falar na quarta lição sobre que os discípulos seguem Jesus, né? Nós vamos ver que alguns dos seus discípulos estavam espalhados, estavam trabalhando, uns eram pescadores, outros eram, como nós vamos ver na lição de hoje, era coletor de impostos, né? Então Jesus chamou muitos discípulos. E nós vamos também saber o nome desses 12 discípulos que ele escolheu para andar junto com ele, tá bom? Então, essa lição, a quarta lição, está baseada em Lucas 5 e 6, tá bom? E nós vamos estudar sobre o que aconteceu no ministério de Jesus nesse primeiro momento, tá bom? E aí nós vamos passar já o segundo slide, onde nós vamos ver os objetivos, né? O objetivo e a aplicação que precisa combinar.
o nosso objetivo é mostrar que Jesus chamou a todos para seguirem seus passos e amar as pessoas, ensinando-as sobre o reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Eu fui chamado e você também. E a aplicação, ela fala que Jesus, ele fez muitos milagres, chamou as pessoas para seguirem seus passos. Segui-lo significa fazer uma escolha pessoal, né? Deixando o pecado, as dúvidas, fazendo o que é certo e, acima de tudo, amando a Jesus. Seguir a Jesus é se tornar um de seus discípulos, é amar as pessoas e ensiná-las sobre o reino de Deus. Faça a escolha certa, siga Jesus. Que tremendo, né? Então, nós vamos estudar muitas coisas, vamos estudar sobre milagres, nós vamos estudar sobre a escolha dos discípulos, sobre o chamado dos discípulos, né? Nós vamos ver muitas coisas muito importantes da vida de Jesus. Nós vamos ver, tá? Pode passar aí o Você Sabia já. O Você Sabia, né? O que é que nós vamos descobrir no Você Sabia da 4ª lição? Informações sobre o Mar da Galileia, que na realidade o Mar da Galileia se trata de um lago, né? Qual a sua localização e as cidades ao seu redor. E também nós vamos aprender outros nomes que o Mar da Galileia ou o Lago da Galileia recebe, né? Então, o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos, primeira coisa, né? Nós vamos ver o mapa do tempo de Jesus, o tempo que Jesus estava aqui na Terra, né? Nós vemos aqui a Galileia e aqui na Galileia nós vemos o Mar da Galileia, né? E na revista do aluno também está um pequeno mapa para que os alunos possam pintar de azul, né, o Mar da Galileia e assim descobrir quais eram as cidades que cercavam ali o Mar da Galileia, lugares por onde Jesus passou, né? E ali Jesus, ele fazia muitos milagres, aconteceu coisas extraordinárias ali ao redor do Mar da Galileia. Nas praias da Galileia, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus fez grandes milagres no Mar da Galileia. É um mar muito importante, um lago, né? Que por causa da sua extensão é chamado de mar, mas na realidade ele é um lago, tá bom? E aí nós vamos aprender várias coisas sobre o Mar da Galileia e por isso nós precisamos ter esse mapa. Então esse mapa você baixa no seu QR Code, tá? Para que você possa estudar bem direitinho as cidades que cercavam, né? E nós vamos ver a trajetória de Jesus, que Jesus sai daqui e depois no final, né, da nossa revista, ele chega a Jerusalém. Então tudo isso para que o nosso estudo seja bem completo, bem interessante, nós precisamos utilizar o mapa para que os alunos possam acompanhar, tá bom? Outra coisa também que nós estudaremos também acerca dos discípulos, né? Os discípulos, cada um tem o seu nomezinho e os alunos precisam aprender. Então nós temos aqui o rosto, né? Que isso aí também está no QR Code, o rosto dos discípulos, para que os alunos também possam completar a revista do aluno completando o nome dos discípulos. Então nós precisamos ter esse material, né, para que os alunos aprendam e vejam o rostinho de cada um, que na sua revista também terá o rosto, a primeira inicial e ele completará o nome dos discípulos. Então nós precisamos que os nossos alunos saiam desta aula com o nome dos discípulos já dentro do seu coração, já saibam o nome de cada um deles. Tá bom? Então, passando aí o próximo slide, nós vamos ver os tópicos da nossa lição, né? Os tópicos da 4ª lição. Primeiro tópico, Jesus pregou na praia da Galileia. Segundo, a pesca maravilhosa. Terceiro, Jesus cura e faz milagres. Quarto, Jesus ama os pecadores. E por último, a aplicação que nós já vimos. No final de todo esse estudo, nós temos a aplicação. Nós vamos falar diretamente com a criança aquilo que nós ensinamos.
né, acerca de Jesus. Então, nós temos a sugestão também do versículo, né, em formato de barco, porque nós estudaremos sobre, ali ao redor do Mar da Galileia, o que aconteceu, a grande pesca, né, e o grande chamado. Jesus chamou discípulos para o seguirem, e nós precisamos aprender que Jesus chamou pessoas, né? Jesus chamou Pedro, Jesus chamou Levi, né? E também que Jesus curou um paralítico e Jesus curou um leproso. Então, ao comentar os tópicos da nossa lição, nós apresentaremos as figuras para que as crianças possam entender o que aconteceu em cada um dos tópicos, tá bom? Então, estude a sua revista, na revista está tudo explicadinho, o resumo da lição, está tudo aqui, essa parte de recursos pedagógicos, onde nós sugerimos o que fazer, né, a cada lição, o que é que nós usaremos, o que é que nós faremos na revista dos alunos, tá? Então, professores, leiam a revista, né, do começo ao fim. Você precisa ler, você precisa saber das dicas e aquilo que nós sugerimos para que a lição ela possa chegar ao coração do aluno de uma maneira mais facilitada, porque o nosso papel é facilitar. Somos facilitadores da palavra de Deus. Então essa palavra ela precisa chegar no coração da criança bem mastigadinha, né? O que aconteceu ali, né, no Mar da Galileia? Jesus, ele fez um grande milagre ali na pesca maravilhosa. Nós podemos ver aqui, ó, Jesus e seus discípulos, os primeiros discípulos que foram chamados para o seguir, né? Nós estudamos na nossa quarta lição. Também depois Jesus chama Levi, que deixa, né, ali o cargo na coleteria, para que ele pudesse seguir Jesus, né? E ali ele acompanhou Jesus no seu ministério, né? Tá bom? Então, por último, né, que a gente já falou, que você prepare bem o seu material, recorte, como nós sempre fazemos, né? Recortamos bem direitinho, confeccionamos. Você pode fazer impresso, mas você também pode fazer no emborrachado, você pode fazer também na cartolina, né? Só que você precisa fazer de uma maneira agradável aos olhares dos alunos, que seja bonito, né? Bem apresentável, né? Para que o aluno possa ver, né? E possa se alegrar também ao ver um material bem elaborado, ó. Né? Você pega o barquinho e vai ensinando para os alunos o versículo do dia. Então, a cada aula, nós temos uma sugestão de versículo. Como você fará o versículo, né? De que maneira você vai confeccionar. Você pode confeccionar os materiais, também é dito. Você pode fazer de emborrachado, você pode fazer de papel cartão, cartolina, de qualquer material que você tenha disponível, tá bom? Mas que seja bem apresentável, né? Bem feitinho, bonitinho também, porque nós precisamos agradar o Senhor em tudo que fazemos, tá bom? Então, o Você Sabia também é um momento muito importante, é um momento que nós precisamos também estudar bem, né? E preparar bem essa parte, que é a introdução da nossa história, né? Nós também podemos usar vários materiais expositores. Nós podemos usar o flanelógrafo, que é o mais indicado, né? Ou você pode também utilizar o quadro de prega, né? Esse aqui, ele já é um 3 em 1, que é um flanelógrafo, que é um quadro branco e também é um quadro de pregas, né? Que você também pode estar colocando as suas figuras no quadro de pregas, que também a gente sempre sugere, tá? Você pode também confeccionar os cenários, você pode fazer cartazes, murais, todos essas modalidades de apresentação, esses recursos,
né? Você pode preparar para que a sua aula seja enriquecida, seja uma aula inesquecível, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, né? E não se esqueça de estudar bem a lição, tá bom? Essa foi a nossa 4ª aula e até a próxima. Obrigado, pastora Rejane. Tenho certeza que os professores irão acrescentar muito na vida dos alunos com essas dicas. E aí, professores, gostaram das dicas utilizadas pelas nossas professoras hoje? Eu sei que vai ser de muito bom uso para vocês. Lembre-se, professor, que você é um instrumento usado por Deus para contribuir no crescimento espiritual dessas crianças. E essas crianças são o bem mais precioso para o Senhor Deus, para suas famílias e para a igreja. Então, crie um conhecimento verdadeiro sobre Deus para que possa ser passado para essas crianças. Queremos agradecer também às autoras por se disponibilizarem para gravar essas videoaulas e dar essas dicas super importantes para vocês. E não se esqueçam, professores, que vocês têm que preparar o roteiro das suas aulas, tem que receber calorosamente os seus alunos, tem que aplicar as atividades da revista do aluno, da lição aplicada. E não esqueçam, professores, de orar antes de fazer o seu estudo, antes de dar a aula e assim que terminar de dar a aula, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima videoaula.